o time cedeu tantos espaços no meio de campo, mesmo com as suas modificações, não conseguiu se encontrar no segundo setor do meio de campo e também teve apenas um chute certo no gol, defendido por Felipe Alves, depois Marcelo Boeck. Por que o time sofreu e não conseguiu pelo menos um empate hoje fora de casa? Obrigado. Concordo que o time sofreu. Foi um pior primeiro tempo nosso, até nível de intensidade, abaixo. No segundo tempo, acredito e tenho entendimento de que houve já um pouco mais de equilíbrio. Assim como nós chegamos mais no gol adversário, talvez sim, a gente quer que realmente acerte o gol, mas nem sempre é aquilo que ocorre. A execução dos lances, muitas vezes eles não saem à perfeição. Houve 2, 3 chutes, tentativas, cruzamentos por baixo, por cima, outros cruzamentos, ou alguns, poucos, mas que passaram na área e não encontraram um atleta nosso. O segundo tempo já um pouco diferente, potencializou sim as modificações, mas sim, eu concordo que o primeiro tempo não foi bom, abaixo, reitero, e acredito que, enfim, é uma situação que nós temos que estar corrigindo, melhorando, e finalmente devemos ter uma semana, um pouco de trabalho, a primeira vez desde que chegamos de 40 e poucos dias, é importante não somente trabalhar, é interessante dizer isso, mas que os atletas também oxigenem, respirem um pouco mais para poder seguir numa maratona de jogos que um campeonato como o brasileiro, que é difícil, exige. Boa noite, Silvinho. Ana Canheda do GE. Projetando essa semana livre que você vai ter agora, já que o jogo contra o Atlético é só no final de semana, eu queria saber, com o que você observou da partida de hoje, qual você acha que vai ser seu grande desafio, o grande ponto a corrigir, a melhorar dessa equipe baseado na partida de hoje, principalmente em alguns erros do primeiro tempo. Obrigado. Ok, segunda é a continuação talvez de uma primeira pergunta de uma semana. Nós temos que ter um entendimento que ter uma semana em 40, 45 dias não quer dizer que você vai trabalhar todos os aspectos e que, não, é uma sequência, é uma construção. Às vezes dá a entender que você tem uma semana livre e que você tem que fazer 15 coisas. Não, futebol, assim como qualquer outro processo, ele tem suas etapas. Você apressa muitas delas, mas você não as pula. Nós entendemos, e volto a dizer, que é interessante os atletas continuarem treinando nos conceitos, nas ideias. Nós temos que melhorar muitas coisas, mas também é um tempo que nós temos que oxigenar esses atletas. Muitos deles vêm com 12 jogos ou 13, eu acredito que 12 seguidos ou mais. Olha, pode ser 13. O Gil, o Cássio, o Fagner tem uma sequência muito grande, ficou um fora. O Fábio está com sequência grande, o Jô está com sequência grande. Muitos atletas, Gustavo. Ou seja, são atletas que estão aí com muita minutagem. É interessante agora você ter uma semana que é de muito treinamento, sim, mas de oxigenar. Você não tem um jogo na quarta-feira de tanta exigência, isso aí dá para você trabalhar algumas coisas. Só digo que uma semana não é o tempo que você consegue mudar algo. Não, é um processo de construção como qualquer outro. Boa noite, Silvinho. Boa noite a todos. Samir Carvalho, do Café do Setorista. Silvinho, pensando nesse time mais ofensivo, como é que dá para deixar esse Corinthians mais ofensivo? 3 zagueiros é uma coisa que você não pensa mesmo. O Raul entrando, o Lucas Piton e o Fagner tiveram os melhores momentos no ano jogando como alas. Eu queria saber se você pensa no esquema com 3 zagueiros ou a sua ideia é ir com uma linha de 4 até o fim mesmo. Um abraço, valeu. Ok, para você potencializar e fazer um time ser mais ofensivo, não necessariamente a resposta está no sistema. Nós, há 3 dias atrás, jogamos contra a Chapecoense e fomos um time ofensivo, com o mesmo time, com o mesmo sistema. O caminho não é simplesmente, o sistema não me prende absolutamente nada. E na continuidade da resposta, nós temos que pensar não em potencializar 1 ou 2 jogadores, nós temos que potencializar um time. Então, hoje o Corinthians, ele sofre menos gols, ele está mais próximo de uma vitória, é um time que tem sofrido menos na parte defensiva, e eu acredito que potencializar isso com conceitos, com ideias, com algumas alterações que podem ser feitas. Eu insisto que nós temos 2, 3 atletas que ocupam tanto o lado externo do campo, ou interno, ou um segundo atacante. Hoje tivemos aí um pouco mais de tempo, eu queria que fosse mais, mas não consegui, que é o Felipe. Depois, quando ele foi entrar, era para 10 minutos, e foi menos porque a bola não saía de campo. Um atleta jovem, com potencial, enfim. Felipe pode nos dar alguma coisa a mais ainda. Entendo que é um processo de maturação do atleta, ele é bem jovem, mas que
é emancipado, é um jogador forte, que já está no ritmo que a gente vai usando em algumas partidas. Silvinho, boa noite. Marco Belo, da Rádio Transamérica. A minha pergunta é a respeito do Fagner, que nos últimos 2, 3 anos era o principal jogador do setor ofensivo do Corinthians. O Fagner atuava praticamente como um ponta-direita. E desde que você chegou, o Fagner atua mais defensivamente. Ele chega a ir ao ataque, mas não tanto. E com isso o Corinthians perdeu o poderio ofensivo. O Corinthians hoje tem 8 gols no Campeonato Brasileiro e o Fortaleza, que enfrentou o Corinthians hoje, tem 19. Você acha que isso, o Fagner não atacar tanto, fez o Corinthians perder esse poderio ofensivo? Obrigado. Vamos lá. O Fagner, eu não vou falar de etapas anteriores. Quantos gols o Corinthians fez nos últimos 2 anos ou quantos gols o Corinthians sofreu no último ano. Eu não vou entrar nessa etapa, não é minha, eu vou falar das minhas coisas. O Gustavo, nós concluímos com ele que a melhor posição era a ponta direita, externo pelo lado direito. O Gustavo é um jogador muito agudo, de muita força, que tem dado muito resultado para nós. O Gustavo tem dado muito cruzamentos, ele tem sido o penúltimo passe. E entende-se que ele não necessita muitas vezes da passagem do Fagner. Muitas vezes ele necessita, e nós já vimos o Fagner chegar a cruzar, hoje teve 1 ou 2, no jogo da Chapecoense mais, outros jogos também, mas o Gustavo estando ali, o Fagner, não há necessidade, ao contrário, ele tem que construir para o Gustavo. O Gustavo tem sido uma peça importantíssima. E nós temos ganhado, para mim, ou ganho, nos 2 setores. Tanto na parte ofensiva com o Gustavo, que tem sido um jogador muito importante para todos nós, e o Fagner na construção atrás. Lembra-se também que não sou eu que estou dizendo, o atleta Fagner, em 2018, vai para uma Copa do Mundo. Fagner tem todo o potencial de ataque quando puder atacar ou não estiver jogando por ali o Gustavo, porque o Gustavo é muito agudo, já ocupa aquela função, pode ter um atleta amanhã ali canhoto para entrar e o Fagner fazer ultrapassagens, ou um outro atleta ali que seja mais características de meio campo, que venha mais para dentro e abra o corredor para Fagner, pode sim, está tudo aberto. Mas hoje não, hoje é o Gustavo ali. E lembrando, o que eu ia dizer é que Fagner vai para uma Copa do Mundo porque Fagner aprendeu a defender linha de 4. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse aí é o atleta. E o atleta é fortíssimo. O Fagner é completo. A gente tira dele o que nós pudermos. Parte defensiva, construção de jogo, parte ofensiva, último passe, como você mesmo se referiu. O Fagner é um dos melhores laterais brasileiros. Eu tenho certeza do que eu estou falando e eu estou muito feliz com as atuações dele. E pode melhorar, não só ele como o time. Mas eu volto a dizer que eu penso no time num todo. E o Gustavo tem nos ajudado muito. Essa é a razão. Se o Gustavo jogasse mais pelo lado esquerdo, abriria talvez corredor aqui. Mas o Gustavo se sente muito bem. Pode ser que eu fazendo isso, eu ganhe um pouco mais de Fagner, como tu disse, mas eu perco o Gustavo. Eu não quero perder o Gustavo, eu quero ganhar os 2. Silvinho, boa noite. Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. Foram 11 jogos até agora, 14 pontos. 42,4% de aproveitamento e uma 12ª colocação. Eu queria saber a sua avaliação desse período, desses 11 jogos. Você acha que o Corinthians, pelo que jogou, poderia estar numa posição melhor? Ou pelos defeitos e virtudes que foram apresentados, os 14 pontos em 11 jogos, 42%, está condizente aí com o desempenho? Obrigado. Eu acredito num campeonato muito duro e complicado, como sempre foi. É difícil jogar aqui. A Fortaleza tem um histórico nesse começo de campeonato com vitórias elásticas a nível de placar. Um time intenso, um time forte, um time construído já de anos. Essa é uma situação que no futebol nós precisamos entender. Tem construções, tem etapas. E quando se faz forte, é forte.